Se você viu o vídeo anterior, viu que algumas peças da P340, finalizadas em resina, foram feitas para a montagem da base da Scania, todas elas em poliéster. Depois elas foram tratadas e pintadas. Agora vamos seguir em frente. A textura que deixa o preto vinílico eu fiz com o PU fosco preto, as partes pratas em poliéster e as rodas em tinta cromo. Mas ainda não fiz a parte de vidro, que é só as lanternas e faróis. Para você replicar uma peça em resina, você tem que mais ou menos pensar no custo e benefício da coisa. Por exemplo, os tanques de combustível, eles não valem a pena fazer em resina, porque o processo da resina é muito demorado. E se você fizer artesanalmente, manualmente, cada um desses tanques, vai sair muito mais rápido do que sairia se você fizesse umzinho só e replicasse eles em resina. Peças complexas, se você as tiver em mãos para uso, aí sim vale a pena replicar em resina, porque você demoraria muito tempo para reproduzir com perfeição esse mesmo tipo de material. Aqui o vidro líquido foi primordial. Ainda não domino bem essa resina do jeito que eu gostaria, mas aqui deu para o gasto. Então eu fiz as matrizes, preparei os moldes e tirei essas peças translúcidas. Na época eu dei uma sorte danada porque eu encontrei esse plástico metalizado de uma propaganda gringa de celular e serviu perfeitamente como espelho. O reflexo é sensacional. Se você vai usar vidro líquido, os cuidados com a forma devem ser triplicados. Fiz questão de deixar essa imagem para mostrar que esse é um procedimento completamente desnecessário. Retirar bolha. Foi perda de tempo, pois elas não influem no resultado da cópia. Essas bolhas aqui, superficiais. Mas as que preocupam são aquelas internas que estão grudadas nas peças matrizes. É essa que tem que ter cuidado para que não existam. No final do trabalho, o vidro líquido ele tem que ser polido, mas às vezes as peças são tão pequenas que esse polimento fica quase impossível. Então, se você aplicar um verniz PU transparente, brilhante sobre o vidro líquido, você vai conseguir um resultado muito próximo do resultado que seria o que o polimento ia te dar. Por essa razão, as lanternas, os faróis e piscas, eu optei pelo verniz. Tentei no início polimento, mas como eu disse, a peça é muito pequena e estava muito complicado de fazer. Então, a melhor opção foi realmente pousar o verniz PU sobre elas. Às vezes pode haver alguma dificuldade em você fazer uma pintura que representa o vinílico. Você pode substituir esse vinílico pintando uma etiqueta dessas que vendem para impressão. Então você pinta o preto nesse papel, recorta ele e depois aplica como se fosse um adesivo. O resultado da parte de faróis e lanternas que foram envernizados e não polidos ficou assim, bem legal também. E os faróis auxiliares eu optei por fazê-los na própria peça, justamente porque a escala era muito pequenininha e ia dar um trabalhão fazer isso em resina. Então, para você não ter problema, é sempre bom pensar o que vale a pena e o que não vale a pena fazer a resina para reprodução. A parte de adesivagem eu preferi usar o decalque por questões de escala. Quando você cola algum adesivo em uma escala muito pequena, esse adesivo ele passa a ter um relevo que para a escala fica desproporcional. E já o decalque, como ele é uma pele, ele acaba sendo muito bem aplicado na história. Certamente esta foi a fase mais complicada da maquete, fazer o cavalo mecânico da Scania P340. Agora que eu tenho todas as peças em mãos, prosseguir com a montagem, adicionar os faróis, piscas, juntamente com os faróis auxiliares, algumas pecinhas representativas artesanais, como mangueira e ferros e coisas que ficam na traseira da P340, e o cavalo mecânico está pronto.
A segunda parte da maquete é a unidade móvel, propriamente dita, que talvez leve mais uns 2 videozinhos aí para mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse comentário do que foi feito. Fique com Deus, tenha uma boa semana e até a próxima postagem. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar aquela forcinha para o canal, né, deixando seu joinha. Se você conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo, compartilha, mostra para ele. Isso vai aumentando o número de pessoas que curtem e que podem futuramente adotar isso como um hobby ou como um passatempo. E a casa agradece.